Olá, seja bem-vindo. Esse é o Sã Doutrina, o nosso programa de toda quarta-feira. Quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos aí o nosso compromisso com o nosso curso de Teologia Reformada, um curso básico e gratuito de Teologia Reformada, oferecido aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mesmo aí nesse contexto, né, de pandemia, de quarentena, nós estamos aqui fazendo as nossas gravações, programa aqui ao vivo. Estou fazendo aqui, né, da minha casa, e na esperança de que nós sejamos aí instruídos, possamos aprender juntos sobre teologia. Esse é o nosso 28º programa, e nós estamos estudando, como você bem sabe, a doutrina do homem, né, a antropologia bíblica. Estamos aí na parte 3, né, o terceiro programa, nós vamos falar sobre esse assunto. E eu quero fazer, como normalmente nós fazemos, né, uma breve retomada aqui do que nós vimos até agora nos 2 últimos programas. Antes eu queria só fazer um convite, um pedido, na verdade, para você. Se você ainda se você ainda não fez a inscrição, né, no nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por favor, faça, para que você receba aí, né, diariamente as atualizações dos nossos programas e daquilo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito, tá bom? Então, se você puder fazer a sua inscrição, e nós agradecemos bastante no nosso canal do YouTube. Então, dito isso, vamos aos nossos estudos, que hoje a gente tem muita coisa para ver, como normalmente nós temos. Então, nos 2 primeiros programas, falando sobre a doutrina do homem, nós estamos estudando isso, né? Quem é o homem do ponto de vista bíblico? Segundo as Escrituras, o que é o ser humano? Então, nós vimos que existem basicamente 2 tipos de antropologias, né? As antropologias cristãs e as antropologias não cristãs. Então, basicamente, todos os discursos que buscam explicar quem é o homem, eles se dividem nesses dois troncos, nesses 2 galhos, na verdade, né? Antropologias não cristãs e antropologias cristãs. Dentro das antropologias não cristãs, nós temos também algumas divisões, e nós vamos fazer uma divisão bem básica, né? Nós podemos dividir as antropologias não cristãs, aquelas que partem de princípios que não são as Escrituras, entre aquelas que são as antropologias idealistas e as antropologias materialistas. O que é isso? De maneira muito simples, tá? As antropologias idealistas são aquelas que creem que o homem é fundamentalmente um ser espiritual e o corpo seria algo estranho à sua natureza. Essas são as propostas, né, os discursos, as narrativas antropológicas idealistas. O homem é essencial e fundamentalmente espírito, e aquilo que é material, né, o corpo, no caso, é algo estranho à sua natureza. Existem também as antropologias materialistas. Elas afirmam, de forma básica, que o homem é fundamentalmente material e o espírito é que seria estranho à sua real natureza. Okay? Então, essas são as possibilidades aí, e perceba que você, né, tem contato, todos nós temos contato com discursos antropológicos, né, com filmes, seriados, conversas, livros, revistas, enfim, explicações, né, dos especialistas na televisão, das mais diferentes áreas, que partem de princípios antropológicos, ou seja, eles partem de uma concepção sobre quem nós somos. E a partir dessa concepção, eles vão construir as suas concepções sobre sociedade, sobre cultura em geral, né, sobre arte, sobre política, sobre religião. A questão é, ele está partindo de uma concepção cristã ou não cristã? Se for não cristã, ele está partindo de uma concepção mais idealista ou mais materialista, né? Essas são tarefas que nós devemos cumprir para não sermos enganados, né? Para que a gente não acredite em discursos que partem de um princípio sobre a humanidade que não encontra base nas Escrituras, tá? Vamos continuando, então, no nosso resumo. Nós devemos, né, como cristãos, então, estar atentos para a infiltração de elementos das antropologias não cristãs no nosso entendimento sobre o que é homem, sobre quem é o ser humano. Então, fiquemos atentos, né? Porque é possível que alguns elementos de antropologias não cristãs, eles façam parte da nossa concepção sobre quem é o ser humano, tá? E nós vimos também que existem quando nós
nos debruçamos a entender quem é o homem segundo as Escrituras, duas expressões são muito ricas para a concepção bíblica sobre quem é o homem. A expressão imagem e semelhança, nós vamos estudar hoje, e coração. Elas são fundamentais para entender quem é o homem do ponto de vista bíblico, tá? E vimos também que é de suma importância ter uma visão correta sobre quem é o ser humano, pois essa visão é que vai influenciar a nossa visão das outras esferas da vida, como eu acabei de falar, né? É partindo de uma concepção sobre quem é o homem que nós vamos entender o que é política, economia, sociedade, relacionamentos, religião, sentido da vida e cultura em geral, ok? Então, no programa de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, na nossa terceira parte, e nós vamos estudar o ensino bíblico. A princípio, né, o que o Antigo Testamento fala, o que o Novo Testamento fala sobre quem é o homem. Então, vamos lá, sem mais delongas, a imagem de Deus, o ensino bíblico. Vamos ver o que o Antigo Testamento, né, de forma geral, fala sobre o ser humano, quem nós somos, o que é o homem. Então, o Antigo Testamento, ele não diz, assim, muita coisa a respeito da imagem de Deus. Esse conceito é tratado principalmente no livro de Gênesis, em 3 textos básicos, tá? Obviamente, perceba o que eu disse aqui. O ensino antropológico ele está em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia. Agora nós estamos estudando o Antigo Testamento. Agora, quando nós falamos sobre a imagem de Deus, esse é um termo que está presente no livro de Gênesis em 3 textos, e nós vamos analisar, nós vamos ver de forma rápida cada um deles, tá? O Salmo 8, nós não vamos ler agora, né, não é nosso objetivo, mas depois você dá uma lida no Salmo 8, ele expressa uma descrição, né, do significado da criação do homem à imagem de Deus. Ele parte desse pressuposto. Obviamente que o homem foi criado à imagem de Deus, mas ele não usa a expressão imagem de Deus ali, mas parte do pressuposto que o homem, obviamente, foi criado à imagem de Deus. Então vamos aos textos que falam sobre imagem de Deus ou semelhança, né? Imagem e semelhança de Deus. O primeiro texto vai ser projetado aí na tua tela, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28, texto bastante conhecido, né? Lá nós lemos assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que nós podemos aprender desse texto, lembrando, né, nosso grande interesse é entender quem é o homem segundo as Escrituras. E aqui, especificamente nesses 3 textos do livro de Gênesis, entender essa expressão, imagem e semelhança. O que ela significa, já que ela é tão rica e tão fundamental para o conceito antropológico bíblico, tá? O que a gente pode aprender, então? Em primeiro lugar, a criação do homem, ela foi um evento singular, né? Você sabe muito bem, a gente aprende isso em escola dominical, né? Que os animais, eles foram criados segundo a sua espécie, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, são descrições diferentes. Os animais, segundo a sua espécie. Os répteis, segundo a sua espécie. As aves, segundo a sua espécie. O homem não é segundo a sua espécie. É a imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma diferença muito grande, tá? O que significa esse plural que nós vemos aqui no início do texto de Gênesis, né, que nós lemos? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. O que significa esse plural façamos? Aí tem uma discussão aqui que eu quero, de maneira muito resumida, passar aqui para você, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa linguagem, ela não é usada, o façamos, em relação a qualquer outra criatura. O façamos só está relacionado à criação do homem, à criação do gênero humano, tá? Essa é a primeira informação que nós devemos ter. Segundo lugar, a pergunta que nós fazemos é o que significa, né? Seria, por exemplo, o chamado plural de majestade, né? E aqui é interessante a gente notar que esse tipo de plural, ele não é usado em nenhum outro lugar da Escritura. Às vezes, por exemplo, eu, né? Eu sozinho, eu, Nilson,
Eu vou lá e falo assim, ó, nós fizemos. Ah, quem que fez isso? Nós fizemos. Nós quem? Não, só eu mesmo. Né? Às vezes nós usamos esse recurso linguístico que é chamado, né, de plural de majestade. Quando, não no meu caso, né, eu não sou uma majestade, mas quando alguém de muita importância faz algo, ao invés de usar na primeira pessoa, ela usa esse plural de majestade. É uma pessoa só, mas ela faz, façamos. Algumas pessoas vão entender que esse façamos diz respeito a uma pessoa só, utilizando do plural de majestade. No caso, seria o Deus Pai que cria o ser humano. Né? Essa é uma possibilidade, alguns explicam dessa forma. Outros vão falar que seria Deus, né, se dirigindo aos anjos. Deus dizendo, vamos fazer, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa seria uma outra possibilidade. Nós aqui não acreditamos nem no plural de majestade, ou plural majestático, como alguns dizem, né? E nem sendo Deus se dirigindo aos anjos e dizendo, façamos. Pois não se vê em nenhum outro lugar Deus tomando conselho com os anjos, pois os anjos também são criaturas. Fora isso, os anjos eles não podem criar um homem, e nem o homem foi feito à imagem e semelhança de anjos. Então, nós não concordamos com aqueles que explicam, né, com essa possibilidade. Nós não concordamos com essa proposta, que diz que esse façamos, primeiro, é plural de majestade. E segundo, seria Deus se dirigindo aos anjos, né, no momento da criação. Não. Mas correto, dentro daquilo que nós temos entendido, que seria interpretar como uma indicação de que Deus, ele não existe como um ser solitário. Solitário no sentido de que é um Deus com uma pessoa só. Não. Existe um aspecto de Deus solitário, né? Isso você pode ler lá no livro Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. O primeiro capítulo desse livro que fala dos atributos de Deus, que já foi tema das nossas aulas, lá no início, né? Você pode pegar o vídeo lá e retomar, reestudar. É interessante que no primeiro capítulo do livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus, o primeiro capítulo se chama A Solidão de Deus. Mas não é esse tipo de solidão que nós estamos falando. Né? A solidão de Deus ali no seguinte sentido. Antes de Deus criar o mundo, as estrelas, os astros, o sol, o ser humano e o universo, Deus existia de forma solitária. Só que a solidão de Deus é diferente da solidão do homem. Quando nós falamos que o homem está em solidão, nós trazemos aquelas ideias, né, de tristeza, incompletude, né, parece que falta algo. Com Deus, não. Deus é solitário, mas ele é suficiente para si mesmo, ele se basta a si mesmo, ele é completo em si mesmo, ele não precisa de absolutamente nada, ele é solitário na sua majestade, porque ninguém tem majestade como Deus, ele é solitário em suas perfeições, porque ninguém é perfeito como Deus. Então, nesse sentido, né, do aspecto solitário de Deus. Mas aqui é em outro aspecto, tá? É em outro aspecto. Então, nós partimos do princípio que seria mais correto interpretarmos esse façamos, primeiro, considerando que Deus não existe como um ser que é um Deus e uma só pessoa. Não. Deus ele tem comunhão com outras pessoas. Nós estamos falando, sim, da doutrina da Trindade, na doutrina do Deus Trino, ou na doutrina do Deus Triuno, né? O nome que você preferir aí, mas o fato que é ensinado nas Escrituras e que já foi estudado por nós, né, em umas 3 aulas, se não me engano, a doutrina da Trindade. O fato de que a Bíblia ensina a verdade de que só existe um Deus. A Bíblia é contra o politeísmo, a Bíblia é contra a idolatria, só existe um Deus. Não existem 2 deuses nem 3, um Deus. Mas esse único Deus que existe, ele existe em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na eternidade, antes de Deus criar tudo, Deus, obviamente, Deus sempre existiu, e ele se relacionava com ele mesmo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Já existia a chamada, né, em teologia, a comunhão intertrinitária, ou seja, uma comunhão entre as pessoas de Deus. É interessante a gente pensar nisso, né, voltando nessas aulas sobre a doutrina da Trindade, que quando Deus cria o mundo, quando Deus cria a realidade ela expressa em parte aquilo que Deus é. Deus é uma unidade e, ao mesmo tempo, uma trindade. Ele é uma triunidade, né? Unidade, um Deus só. Trindade, 3 pessoas. Unidade na divindade,
pluralidade em termos de pessoas, na pessoalidade de Deus. E a realidade, ela expressa unidade e multiplicidade, unidade e pluralidade. Toda a realidade que Deus criou expressa, traz as marcas, né, a assinatura do Deus, que é ao mesmo tempo unidade e pluralidade, diversidade, né? E, enfim, fechando esse parênteses, voltando para a nossa explicação do façamos, né? Só que aqui um detalhe, embora esse texto ele não expresse, ele não ensine claramente a doutrina da Trindade, não dá para, só com esse texto, nós admitimos que não dá, mas quando nós comparamos esse texto com outros textos, nós vemos, sim, né, esse vislumbre da pluralidade de pessoas na divindade, né, no próprio Deus. Nós temos aqui um vislumbre daquilo que vai ser ensinado de forma mais clara no decorrer das Escrituras, mas principalmente lá no Novo Testamento. Então, isso basicamente é a nossa explicação bem rápida sobre o façamos, tá? Voltando para a nossa questão principal, o que significa a expressão a nossa imagem conforme a nossa semelhança? O que isso significa? Vamos lá. Imagem e semelhança. O que significa essas duas palavras aí? Né? E principalmente essas duas palavras juntas, né? Imagem, será que aponta para algo, para uma coisa e semelhança para outra coisa? Né? Tem pessoas que vão, e tem muitas pessoas sérias, né? Estudiosos sérios, que vão entender imagem como sendo uma coisa diferente de semelhança. Nós entendemos de uma forma um pouco diferente, vamos explicar, e você confira nas Escrituras, né? Com calma, não façamos agora juízos tão precipitados assim. Vamos lá. Imagem e semelhança não se referem a coisas diferentes. No texto hebraico, conforme a nossa semelhança, é uma maneira apenas diferente de dizer a nossa imagem. Vamos agora comparar os textos. Eu quero que você leia junto comigo os textos, comparando esses textos, que vão aparecer essas expressões. Primeiro texto, Gênesis 1, 26. Preste atenção. Gênesis 1, 26 está escrito assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja aí que aparecem as duas palavras, né? Imagem e semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Perceba que nesse texto as duas palavras são usadas, imagem e semelhança. Ok? Simples. Agora vamos ver outro texto. Gênesis 1, 27, que é o próximo versículo. Agora, perceba que somente imagem é utilizada. Texto, Gênesis 26, imagem e semelhança. Gênesis 1, 27, somente imagem. Está escrito assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Em 1, imagem e semelhança. 27, somente imagem. Agora vai para Gênesis 5, 1. Vai estar projetado aí para você. Gênesis 5:1. Agora você tem um contrário. Só a palavra semelhança, a expressão semelhança que está lá. Lá está escrito assim. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deu para acompanhar até aqui? Um texto, imagem e semelhança. Primeiro, nós queremos entender o quê? O que significa imagem e semelhança? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vemos que, em um texto, Gênesis 1, 26, está escrito imagem e semelhança. Gênesis 1, 27, somente imagem. Gênesis 5, 1, somente semelhança. Vamos continuar. Gênesis 5, 3, está projetado para você também. Acompanhe a leitura, por favor. Perceba que as duas palavras são usadas novamente, mas a ordem está invertida. Lá em Gênesis 1, 26, está imagem e semelhança. Agora está a semelhança e imagem. Olha lá. Gênesis 5, 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E o último texto desse início, Gênesis 9, 6. Lá está escrito assim. Aqui você perceba que só tem a expressão imagem. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, olha só, todos esses textos que aparecem, essas expressões, todos em Gênesis,
Você tem um texto, imagem e semelhança. O outro texto, só imagem. O outro texto, só semelhança. O outro texto, semelhança e imagem, né? Invertido. E agora um outro texto, só semelhança. Ou melhor, só imagem, né? O último texto, Gênesis 9:6, só imagem. A conclusão que nós chegamos é que, se houvesse a intenção por parte do autor de descrever coisas diferentes, ou seja, se o autor quisesse ensinar que imagem é uma coisa e semelhança é outra coisa, essas palavras, ele não faria do jeito que ele fez. Né? Se houvesse a intenção de descrever coisas diferentes, essas palavras de forma indistinta, né? Ou melhor, deixa eu voltar na explicação aqui. Se houvesse a intenção do autor em ensinar que imagem é uma coisa e semelhança é uma outra coisa, ele não usaria essas palavras do jeito que ele usou. Ele, de alguma forma, apontaria que imagem é uma coisa e semelhança é uma outra coisa. Mas perceba, ele utiliza imagem e semelhança, só semelhança, semelhança e imagem, de forma indistinta. Indistinta. Para falar que o homem foi criado de uma certa forma, ele utiliza essas, pela última vez, vou repetir, ele utiliza essas expressões de forma indistinta. Então, nós chegamos à conclusão de que essas expressões, elas têm o mesmo, elas apontam para a mesma realidade. O homem foi criado por Deus dessa forma, tá? Então, essa é a primeira observação que nós fazemos aqui. Vamos continuar aqui. Em que aspectos o homem é semelhança a Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, a semelhança de Deus. A semelhança e a imagem de Deus, como nós vimos. Agora, o que isso quer dizer? O que essas expressões querem comunicar? Tá? Em que aspectos, então, o homem é semelhante a Deus? A gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, Deus tem domínio sobre tudo. Né? O homem tem domínio sobre os animais. E domínio é um aspecto da imagem de Deus. Quando nós não vamos ler agora, né, porque nós já lemos, mas se você voltar lá no texto de Gênesis 1:26, você vai ver que o homem é dado ao homem a responsabilidade de exercer domínio sobre a criação. Deus exerce domínio sobre tudo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos dessa imagem e semelhança é um domínio relativo que o homem tem sobre a ordem criada. Tá? Um outro aspecto da imagem de Deus consiste em o ser humano ter sido criado homem e mulher. Né? Visto que Deus, então, é espírito, nós não podemos concluir que a semelhança a Deus, nesse caso, seja a diferença física. Né? Imagem e semelhança, isso talvez você já tenha lido até em algum livro, que tem a ver com a questão física. Não. O homem foi criado, né? Homem e mulher. Homem e mulher os criou. Né? Adão, depois Eva. Né? Então, o que existe aqui é a questão do companheirismo. Né? Ao contrário, a semelhança deve ser encontrada no fato de que o homem necessita do companheirismo da mulher, de que a pessoa humana é um ser social, de que a mulher complementa o homem e vice-versa. Então, os seres humanos, eles refletem a Deus, que não existe de forma solitária, mas em comunhão. Deus, resumindo, Deus é um ser que tem comunhão. Ele não precisava ter criado o mundo para ter comunhão. Ele já tinha comunhão nele mesmo. Ele é o único ser que se basta. Ele não precisa de absolutamente nada e ninguém, porque ele é todo suficiente nele mesmo. E ele já tem nele unidade e pluralidade de pessoas. Né? No caso, especificamente, são 3 pessoas. Né? Tem uma trindade, uma triunidade. Deus cria o homem. A sua imagem e semelhança. O que significa essa imagem e semelhança? Várias ideias. Traz a ideia de domínio. Deus exerce domínio sobre tudo. O homem exerce um domínio relativo sobre a ordem criada. Deus é um ser é um ser relacional em si mesmo. Né? E quando ele cria o homem, Deus cria o homem para ele, né? Para se relacionar com ele. É o homem que ganha com isso. Deus não ganha nada com isso, porque Deus já tem tudo. Né? Mas quando Deus cria o homem, isso é bom para o homem. Claro que é bom para Deus também, mas não em termos de necessidade. Tá? Essa imagem e semelhança é passada para o homem também é um ser relacional.
e aí outros autores, né, não aqui o Huckman propriamente dito, mas o homem foi criado para numa relação tríplice, numa realidade de relação tríplice. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com a ordem criada. Há alguns que dizem que são 4 relacionamentos, acrescentando um quarto que seria o relacionamento consigo mesmo, né? Nós vamos ficar nesses 3, não que esse quarto seria errado, né? Mas de maneira mais clássica, o homem, quando é criado, ele é colocado numa tríplice relação. Relação com Deus, relação com o próximo, relação com a ordem criada. O pecado ele vai manchar e distorcer essas 3 relações, e em Cristo essas 3 relações são restauradas, mas esse é assunto mais para frente, tá? Um outro aspecto, ainda tentando entender o que significa essa imagem de semelhança, consiste no fato de que o homem é um ser que toma decisões e é responsável em relação a Deus, né? Deus é um ser que toma decisões, o homem é um ser que também toma decisões. Olha só um outro aspecto dessa imagem semelhança. Gênesis 1, 26 e 28, nós vamos reler esse texto, né, mais uma vez. Aqui nós temos os chamados 3 mandatos, né? Os mandatos nos quais o homem foi criado, elas são expressões, uma expressão, na verdade, bastante famosa no meio reformado, né? Em outros meios também, mas principalmente no meio reformado, né? O chamado mandato espiritual, a ordem de Deus, a ordem que foi dada por Deus para que o homem tivesse um relacionamento correto com Deus, o mandato social, o mandato que foi dado por Deus para que o homem crescesse e se multiplicasse, e o mandato cultural, o mandato que foi dado por Deus para que o homem desenvolvesse cultura para a glória de Deus e para o bem do próximo. Então, o homem, quando ele é criado, ele tem esses 3 mandatos: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. E onde que nós vemos isso? No texto, principalmente no texto de Gênesis 1, 26, 28. Lá está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nesse texto, né, nesses 3 versículos, 26, 27 e 28, de Gênesis 1, nós temos a ordem para que, nós temos pressuposta, né, esses 3 mandatos, essas 3 ordens, para que Deus viva para a honra e para a glória de Deus, se relacione com Deus, desenvolva espiritualidade de acordo com a vontade de Deus. O homem é um ser fundamentalmente espiritual, essa foi a nossa segunda aula, né? Nosso segundo vídeo. O mandato social, né? Sede fecundos, enchei a terra, multiplicai, né? E a ordem também para dominar sobre a ordem criada. O homem deve desenvolver cultura, né? Que é um termo agrícola, né? Originalmente é um termo agrícola, deve desenvolver cultura que glorificasse a Deus. E todo o ser humano ainda está dentro desses 3 mandatos. Em Gênesis 1:31, e eu quero ler com você, né, Gênesis 1:31, nós vemos ali a integridade, a inocência e a santidade que eram características da criação original do homem e do mundo. Antes da entrada do pecado, né, e você só tem 2 capítulos na Bíblia onde você não tem pecado, Gênesis 1 e 2. No capítulo 3 já tem a descrição da queda do ser humano, e lá em Gênesis 3:15, né, a primeira esperança que nós temos. Gênesis 1:31, nós vemos esse estado de inocência, né, de integridade, de santidade, que pode ser visto tanto no homem quanto na ordem criada. Lá está escrito assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então, essa é a avaliação que Deus faz da sua própria obra, quando ele termina a obra da criação, no 6º dia. Era muito bom. Tanto o homem, né, o ser humano, a coroa da criação, foi criada à imagem e semelhança de Deus, que traz essas ideias que nós vimos, né?
A ideia de domínio, a ideia da relacionalidade, né? A ideia da necessidade que nós temos, né? de complemento, né? Deus em si mesmo. O homem precisa de Deus. Né? Foi tudo muito bom. Tudo muito bom. E o segundo texto que trata da imagem de Deus, né? Que eu quero reler aqui com você, é Gênesis 5, de 1 a 3. Acompanhe a leitura. Está escrito assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, né? No dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Tem muita coisa que nós poderíamos falar aqui, nós queremos só destacar algumas questões. Primeiro, perceba a omissão da expressão imagem no início, né? Lá no início. No versículo 3 é dito que Adão gerou Sete, a sua imagem e semelhança. Né? Adão gerou Sete, a sua imagem e semelhança. Não é dito que Sete foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Nesse texto aqui. E como a natureza de Adão foi poluída pela queda, nós inferimos que Sete foi contaminado por essa poluição. Então, nós sabemos que Adão, ele era o nosso representante perante Deus, nosso cabeça federal. Né? Se Adão obedecesse, essa sua obediência passaria para a sua posteridade. Se Adão desobedecesse, a sua desobediência, ela passaria para a sua posteridade. E nós sabemos a história, né? Adão pecou, Adão caiu, e a sua queda, ela é transmitida aos seus descendentes, né? Usando uma linguagem lá do C.S. Lewis, aos filhos de Adão. Todos nós, a princípio, nascemos filhos de Adão, a não ser que o segundo Adão mude redentivamente, essa história. Tá? Então, nós vemos aqui que Sete, ele é contaminado pela contaminação do cabeça federal, que é Adão. Tá? Um outro texto que trata da imagem de Deus é Gênesis 9:6. Né? E dá uma olhada aí, creio que esse texto esteja projetado para você. Lá está escrito assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, pois Deus fez o homem segundo a sua imagem. Segundo a sua imagem. Então, sobre o capítulo 9 de Gênesis, eu quero fazer algumas observações. Em primeiro lugar, o mandamento para que os homens se multiplicassem ele é repetido, depois você pode notar lá. É anunciado que os animais eles vão ter medo do homem, né? Aqui perceba que o mundo já está caído, né? O homem e os seres humanos e os animais já sofrem os efeitos da queda. Antes existia uma harmonia, agora não existe essa harmonia. Essa harmonia foi quebrada, foi manchada, foi distorcida. Né? O homem recebe a permissão explícita para comer carne, então isso significa que antes o homem não comia carne, né? Mas existe também a proibição para comer carne com sangue. Né? A ideia do sangue, no Antigo Testamento principalmente, sangue tem vida. Né? Os testemunhos de Jeová vão pegar isso e inclusive vão... melhor, deixa eu corrigir. O sangue tem essa relação com vida. Né? Os testemunhos de Jeová vão pegar esse ensino, vão ampliar, vão distorcer, né? Vão entender de uma outra forma, inclusive vão proibir, né? Nesses textos aqui e em outros, que eles vão ver base para proibição de transfusão de sangue. Eles não sabem, né? Eles não fazem aquela diferenciação entre sangue como alimentação, o que é proibido, e sangue como medicação, o que é permitido. Né? O que é permitido, inclusive instruído. Quando você doa sangue, você não está se alimentando de sangue. Você está usando sangue no contexto de uma espécie de medicação, tá? Para salvar uma outra vida. Fechando esse parênteses, voltando para cá. Então, e também uma outra observação é que Deus vai requerer o sangue do animal e do homem que matar um ser humano. Esse é um dos textos onde nós vemos a base, né? Os reformados e vários evangélicos mais conservadores, os chamados de mais conservadores, eles vão ver a base para a legalidade da pena capital. Né? Quando se tira uma vida humana, qual é a aplicação da justiça quando se tira a vida de um ser humano, alguém que porta a imagem e semelhança de Deus. E aqui eu quero ler com você uma frase do Anthony Huckman,
esse teólogo que nós estamos usando aqui, né, o livro Criados à Imagem de Deus, como um livro texto, um livro roteiro, ele tem uma frase aqui que eu quero ler com você, vai ser projetada aí. Está escrito assim: quando alguém mata um ser humano, não tira a vida dessa pessoa somente, mas ofende o próprio Deus, o Deus que está refletido naquele indivíduo. Tocar na imagem de Deus é tocar no próprio Deus. Matar a imagem de Deus é fazer violência ao próprio Deus. Então, esse é o entendimento clássico reformado, quando se fala do assassinato, né, do não assassinarás. E quando uma pessoa assassina uma outra, a pergunta é qual é a aplicação da lei, de uma lei justa, para alguém que tira a vida de uma outra pessoa. E aqui nós estamos falando do assassinato. Tá? Mas esse é um tema que a gente não vai conseguir desenvolver aqui agora, mas é um tema que é levantado. Tá? E uma coisa que nós destacamos como importante, antes de passarmos para o ensino do Novo Testamento, é o seguinte: parece claro que o homem, mesmo caído, ele é portador da imagem e semelhança de Deus. Esse é o sentido natural do texto, ou seja, não é correto pensar que só crentes portam a imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem cai em pecado, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus, distorcida. O homem porta ainda a imagem e semelhança de Deus, distorcida, de forma com uma mancha no pecado. Mas ele ainda é imagem e semelhança de Deus. E essa imagem pode ser restaurada no segundo Adão, né, no Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo não cria do nada a imagem e semelhança. Ele restaura a imagem que foi distorcida. Ele redime a imagem que foi manchada. Ele purifica, ele limpa, né, progressivamente no processo de santificação, na atuação do Espírito Santo, o poder, né, que vem do próprio Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, de modo bem rápido, esse é o ensino do Antigo Testamento, principalmente nos textos de Gênesis, sobre imagem e semelhança de Deus. Vamos agora ao ensino do Novo Testamento sobre a imagem e semelhança de Deus. Primeiro texto, Tiago, capítulo 3, do 9 ao 12, está escrito assim: com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha a expressão aí. De uma só boca procedem bênção e maldição. E aí um pouco mais à frente ele afirma: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago aqui falando, né, dos perigos da língua, né, dos cuidados que deve ter com a língua, esse órgão tão pequeno, né, mas que é tão perigoso, né, quando mal orientado, mal direcionado. Ele cita, né, quando nós pecamos com a língua com uma outra pessoa, que é portadora da imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá. Por que é uma incoerência de bendizer a Deus e amaldiçoar os homens com a língua? Porque Tiago diz isso, né? É incoerente você bendizer a Deus que você não vê e amaldiçoar o homem que você vê. Esse é o argumento geral ali de Tiago. É uma incoerência porque os seres humanos, a quem amaldiçoamos, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Ofendemos, sim, a Deus quando amaldiçoamos os homens, crentes ou não crentes. Esse é um ensino que nós podemos tirar, aprender ali com o texto de Tiago. É sempre uma incoerência dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão, porque eu não posso coerentemente amar a Deus que eu não vejo e amaldiçoar e odiar o meu irmão que eu vejo. E nós fazemos isso muitas vezes com a nossa língua. Então sempre vai ser uma incoerência. E perceba que ele parte do princípio que o homem é imagem e semelhança de Deus. Tá? Essa imagem não teria nenhum sentido, essa passagem de Tiago, ela não teria nenhum sentido se a imagem de Deus tivesse se perdido no homem. Para aqueles que acham que a imagem de Deus foi perdida, né, eles não conseguem explicar, não vão conseguir explicar esse texto,
Porque Tiago parte do pressuposto que o homem é imagem, continua sendo imagem e semelhança de Deus. A ideia é que o pecado não retirou, não exterminou a imagem e semelhança de Deus no homem, mas a distorceu, como nós já havíamos falado anteriormente. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem. A Bíblia também ensina que Jesus Cristo é um homem perfeito, né? E ele é chamado no Novo Testamento de imagem perfeita de Deus. Vamos dar uma olhada no texto. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 4 ao 6. Do 4 ao 6, né? Do 4 ao 6. Está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Né? Um texto que faz essa correlação, né, entre Deus e Cristo, a glória de Deus, a glória de Cristo. E tem um termo aqui, né, que nós separamos, o fato de que Cristo é a imagem de Deus. Né? A glória de Deus, em outras palavras, é revelada na face de Cristo. Quando vemos a Cristo, vemos a glória de Deus. Alguns outros textos que eu quero ler com você que traz semelhantemente essas ideias. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É um texto que está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. João 14, 8, 9. Olha só o que está escrito ali. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Jesus é a imagem do Pai. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deixa eu só continuar aqui. Terceiro versículo, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só o que é dito aqui, né? No versículo 3. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Em Cristo é possível vislumbrar a Deus. E nós estamos tentando entender essa expressão que é tão rica, né? Essas expressões imagem e semelhança. Então, existe também uma relação entre a imagem de Deus e a encarnação. Né? O fato de que a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, se tornou carne. Como que seria isso de maneira bem rápida? Né? Na encarnação, a segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana. Homem esse que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E embora o entendimento humano não alcance todos os detalhes da gloriosa doutrina da encarnação, há uma relação entre a encarnação e a imagem de Deus. Né? Deus, ele é tornado homem, e agora ele foi visto pelas pessoas. E quem via, né, a Cristo, via ao próprio Deus. O que vemos e ouvimos em Cristo é o que Deus planejou para o homem. Eu quero ler outros textos também aqui com você. 1 de João 3,16. 1 de João 3,16 está escrito assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu vou ler, depois a gente explica, tá? Romanos 13,10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a ideia de que
o amor, né, é uma das expressões, ele está também presente nessa imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser que ama. Na verdade, Deus é o amor, né? Deus é o próprio amor. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança, a imagem de Deus é o próprio Cristo. Cristo ensina ao homem que o amor é o principal dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com toda a tua força, amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o amor também está presente nas expressões, né? No entendimento, no ensino das expressões imagem e semelhança. Então, existe uma necessidade. Deixa eu me perdi aqui. Há uma necessidade de que a imagem de Deus no homem seja restaurada, que ela foi manchada, que ela foi distorcida pelo pecado, né? Então existe essa necessidade de que a imagem de Deus no homem ela seja restaurada. E aí tem uma outra frase do Huckman aqui, eu acho que ela não está projetada, que diz assim como continuamente estamos refletindo a glória do Senhor, assim continuamente também estamos sendo transformados na imagem daquele cuja glória estamos refletindo. Então a ideia é que todo cristão é alguém que porta a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança foi distorcida pelo pecado e ela está sendo progressivamente restaurada à imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que eu quero ler outro texto com você, Colossenses 3, de 9 a 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui, né, Paulo trabalha com aquelas expressões, né, do velho homem, novo homem, e aqui tem um comentário de um outro teólogo muito importante, o John Murray. Ele diz que velho homem é uma designação da pessoa em sua unidade, enquanto dominada pela carne e pelo pecado. O velho homem é aquele que, né, é dominado pela carne e pelo pecado. É o que o homem é por natureza, ou seja, escravo do pecado. Agora, quem é o novo homem? É a pessoa em sua unidade, governada pelo Espírito Santo. E o cristão é aquele que está sendo despido do velho homem e sendo revestido do novo homem, à imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, nós temos que lembrar que o novo homem, ele não é ainda perfeito, né? Ele está sendo restaurado. Os cristãos, eles são pessoas genuinamente novas, mas não ainda totalmente novas. O novo eu, ele está sendo progressivamente conformado, renovado à imagem do seu Criador. E um outro texto que fala sobre a questão do velho homem e do novo homem é Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. Está escrito assim, Efésios 4, 21 a 24. Fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, outro texto que fala desse processo, onde a nossa imagem está sendo transformada, onde a nossa semelhança está sendo, né, redirecionada. Nós estamos deixando o velho homem para trás e um novo homem criado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, está sendo formada em nós, tá? Vamos continuar aqui, aproximando agora do nosso final. Essa restauração na nossa vida, ela envolve tanto a operação do Espírito em nós, como também os nossos esforços. Esse processo de perseverança, de santificação, essas duas verdades estão presentes. Deus trabalha e o homem trabalha, né? Na justificação, não. Na regeneração, não. Na santificação, o Espírito está operando em nós e nós nos esforçamos como um reflexo também da atuação do Espírito Santo em nós. Mas os últimos textos aqui, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
Perceba que nós não podemos imitar Deus em todas as áreas. Por exemplo, nós não podemos imitar Deus na onipotência, na onipresença, na onisciência, mas nós podemos amar, nós podemos perdoar, imitando a Deus. Tá? Isso é algo que nós temos que lembrar também. 1 Coríntios 11:1, sede, aqui é Paulo falando, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, os cristãos devem se engajar em imitar Paulo na medida em que Paulo imita a Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a ideia do texto. Tá? Nós imitamos a Paulo na medida em que ele imita a Cristo. E mais um texto, Filipenses 2:5-11. Esse é o último texto da nossa aula de hoje. Filipenses 2:5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a ideia aqui que nós temos é de imitar a Cristo em sua humilhação. O cristão é aquele que se preocupa com Deus em primeiro lugar, com o próximo em segundo lugar e com ele em terceiro lugar. Imitar a Cristo na sua humilhação. Ok? Então, essa de maneira assim, muito rápida, são algumas informações sobre a importância dessa expressão, imagem e semelhança. O ensino do Antigo Testamento, principalmente nos textos lá de Gênesis, o ensino do Novo Testamento, principalmente em textos mais paulinos, mas também nos Evangelhos, nós vemos esse ensino, em textos também, na Carta de João, nós vimos um texto, né, e que fala que nos ensina de forma muito rápida, né, que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, ela traz as ideias de domínio, relacionalidade, amor. Algumas coisas nós conseguimos imitar imperfeitamente, outras coisas é impossível de imitar, né? Nos seus atributos incomunicáveis nós não conseguimos imitar, obviamente. Os atributos comunicáveis nós somos chamados a imitar, mesmo que imperfeitamente. Então, imagem e semelhança significa basicamente que o homem, Deus é um ser relacional, o homem é um ser relacional. Deus é um ser que faz escolhas, o homem também é um ser que faz escolhas. Deus é um ser que ama, na verdade Deus é um ser que é amor, o homem é um ser que deve amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, existe essa transmissão, né, transmissão de características, que está implícita nessa expressão imagem e semelhança. As considerações finais e aplicações. O homem hoje, o homem caído, ainda traz a imagem de Deus e, portanto, tem que ser visto como tal. Todos os homens, eles são imagem e semelhança de Deus. Distorcida. Alguns distorcida, né, e cada vez mais distorcida. Outros distorcida em processo de renovação, de redenção. Né? No caso, os cristãos. Aqueles que têm Cristo. Né? O homem caído necessita ser continuamente restaurado à imagem de Deus. E essa restauração está em curso agora e ela será completa um dia. Nós temos que ver o homem como alguém que ainda traz a imagem de Deus, porém como alguém que, por natureza, e a parte da obra da regeneração, ele reflete a imagem de Deus de uma forma bastante distorcida. No processo de redenção, essa distorção é progressivamente removida, até que na vida futura, novamente refletiremos perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. Para ser fiel à evidência bíblica, o nosso entendimento da imagem de Deus deve incluir dois aspectos. Eu quero terminar com esses dois aspectos. A imagem de Deus é um aspecto imperdível no homem, sendo uma parte da sua essência. Imagem e semelhança de Deus não é periférico, é essencial no ser humano, né, a sua existência, algo que o homem não pode perder sem deixar de ser homem. Então não ache que imagem e semelhança é um termo periférico, ele é central. Sem imagem e semelhança o homem não é homem. Tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto
A imagem de Deus deve ser também entendida como aquela semelhança a Deus que foi pervertida na queda e que está sendo restaurada e renovada no processo de santificação. Ok? Então, assim nós terminamos a aula de hoje. Quero só fazer as indicações bibliográficas, tá? Esse livro aqui do Fundamentos da Fé Cristã, Manual de Teologia ao Alcance de Todos, do James Montgomery Boyce, ele tem um capítulo que fala sobre antropologia cristã. Você vai poder aprender bastante nesse livro. Um livro clássico, né? Deus Pai, Deus Filho, Grandes Doutrinas Bíblicas, do reverendo Martin Lloyd Jones. Também tem alguns capítulos aqui que falam dos temas que nós estamos falando hoje, e também analisa a expressão imagem e semelhança. E só mais um livro, né? A Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira e do Alan Liatti, que também tem 2 capítulos que tratam sobre a antropologia bíblica, e você vai muito se beneficiar com a leitura dessas obras. Até o próximo programa. No próximo programa nós vamos continuar falando sobre a doutrina do homem, a antropologia, né, bíblica, parte 4, e nós vamos fazer um panorama histórico de como o homem foi entendido na história da teologia, ok? E também nós vamos fazer algumas outras considerações teológicas sobre quem é o homem segundo as Escrituras. Então, bons estudos, até a próxima e que Deus muito o abençoe.